Fala, povo abençoado, muito boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Bora falar hoje sobre o verdadeiro evangelho do reino. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos entrando, vamos entrando. Glória a Deus. De antemão já quero convidar, né? O meu amigo, meu convidado dessa noite, o Matheus. Espera aí um pouquinho. Matheus, se você estiver ao vivo aí, você tá, né, mano? Manda pra participar aqui pra ver se eu consigo aceitar daqui, por gentileza, meu querido. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Sejam muito bem-vindos. Tá aí, Matheusão? Dá um ok aí. Glória a Deus, vamos entrando. Quem já entrou aí, manda para mais dois amigos aí, para estar junto com a gente. Amém? Pessoal entrando aí, o Geliano, que honra ter o Geliano aqui na live. Um dos meus mentores da palavra. Não deu certo não, mano? Pera aí um pouquinho que nós vamos ajeitar isso aqui agora. Isso, só um pouquinho. Enquanto isso, pessoal, vamos convidando aí. O convite. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí, ó. Glória a Deus. Tá me ouvindo, mano? Agora sim, mano. Glória a Deus. Maravilha. Deixa eu ver um filtrozinho aqui pra gente ficar mais apresentável. Que é isso aí? Maravilha. Bom estar aqui com você, irmão. Bom Igualmente, demais. meu querido. Deixa eu compartilhar com a galera aqui. Opa, vou fazer isso aqui também. Olha, quem já entrou aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e compartilhe com mais dois amigos. Vamos aprender juntos. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar aos nossos corações. Vamos compartilhar. Só mais dois amiguinhos. Vamos lá. Cada um de nós aqui. Uma corrente do bem aí, né, Samuca? Uma corrente do bem, exatamente. Vou compartilhar aqui agora também, ó. Atenção. Com o pessoal aqui. Vai ser bênção. Maravilha. Pronto, mandei com a turma aqui. Glória a Deus. Mateusão, igualmente, meu querido, é uma honra estar aqui com você. De antemão, mais uma vez, eu quero dizer que todos são bem-vindos aqui, né? Você que já entrou aí, que está conosco. Clica no aviãozinho aí, convida mais pessoas para estar aqui com a gente. E obrigado por tirar um tempinho para estar aqui conosco. É motivo de honra, né, Matheus? Honra nossa, né? Com Honra certeza. nossa poder servir essa galera. A gente tá aqui hoje para servir. Amém. Glória a Deus. Exatamente. E, Matheus, antes de a gente começar, cara, eu queria, assim, pro pessoal que tá entrando aí, que às vezes que me segue, mas às vezes não te segue, né? Ou que te conhece, às vezes não me conhece. Eu conheci o Matheus através do Instagram, né, Matheusão? Exatamente. A gente fez essa conexão aqui. Eu digo, Samuca, que tem pessoas que Deus nos apresenta, né? E você é um cara que eu aprendo muito com você. Amém, E eu cara. creio que foi Deus que nos apresentou um ao outro. Glória a Deus, mano. Eu tenho essa mesma percepção, com certeza, mano. E fico muito feliz, porque foi justamente aqui, né? A gente trocando mensagem, trocando ideia, né? E aí, eu acredito que é igual você falou, né? Há um propósito de Deus, né, na nossa conexão. Tanto é que Sim. estamos aqui hoje podendo compartilhar da palavra, né? Compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, né? Tem trazido discernimento em nossas vidas. E isso é bênção demais, cara. Eu tô muito feliz de verdade, mano. Feliz e grato por você ter aceitado o convite aí, né? Eu tô falando aqui do Rio Verde, Goiás. E você tá falando da onde, Matheusão? Inhambupe, Bahia. O nome é difícil, porque é um nome indígena. Tá? Então, Rapaz, Inhambupe, Bahia. Iambupe, é isso, né? Inhambupe. Iambupe, Bahia. Glória a Deus, mano. Isso. Isso é natural da Bahia mesmo, né, Matheusão? Sou natural aqui de Inhambupe, Bahia. Rapaz, um baiano e um goiano, então, né?
Em Goiânia. Goiânia, quando eu fui aí em Goiânia, eu comi muito pão de queijo. Bom demais. Gostou, mano, do nosso pão de queijo? Gostei, bom. Galera aí é massa. Glória a Deus, mano. Que benção. Mano, amém. Vamos dar o nosso start aqui então, né? Mais Sim, uma vez, o pessoal que está entrando aí, ó, sejam muito bem-vindos, né? Obrigado por tirar um tempinho para estar aqui conosco, né? E vai compartilhando aí com seus amigos, né? Chama mais dois amigos aí, que eu tenho certeza que o senhor, como eu disse mais uma vez dizendo, o senhor quer falar aos nossos corações, ao nosso intelecto, e a gente crê que será poderoso esse momento aqui juntos, aprendendo uns com os outros, né, Mateus? E exatamente, também exatamente. o pessoal aí que quiser fazer suas perguntas, a gente vai abrindo mais para o final da live, ou em algum momento que você quiser também fazer sua pergunta, deixar aí, a gente vai compartilhando. Não é isso, Matheus? Perfeito, perfeito. O comentário tá aberto aí pra galera perguntar, pra galera falar. E a Amém. gente tá Glória a aqui também Deus. pra responder. Amém. É isso aí, mano. E o pessoal tá ouvindo bem? Pessoal, dá só um joinha assim, ó. Se estiver ouvindo bem, o áudio estiver bacana para vocês, manda só um joinha só para a gente saber que tá tudo ok. Por gentileza. A gente já vai dar start aqui no nosso assunto. Nosso tema é o que é o verdadeiro evangelho. Não é isso, Matheus? Forte, hein, cara? É um tema forte, um tema polêmico ao mesmo tempo hoje em Polêmico ao dia, né? mesmo tempo. Paulo já disse que iriam surgir muitos evangelhos Justamente. e a gente está nesse tempo, um tempo de muitos evangelhos, muitas visões diferentes e a gente está aqui para voltar aos primórdios, né? Para a gente ver Exatamente. o que é que a Bíblia fala sobre o evangelho e não o que a gente acha que é o evangelho, é o que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Glória a Deus, mano. Então, já entrando, mano, eu queria fazer só uma breve introdução e passar a bola para você mais uma vez, que é o seguinte, mano. Para quem tá entrando, às vezes não conhece esse evangelho, ou às vezes conhece, mas quer se aprofundar mais nele. O interessante, mano, que se a gente pesquisar sobre a palavra evangelho no dicionário, se a gente colocar no Google aí o significado de evangelho, mano, significa o conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a Sim, gente for fazer assim, de uma forma, trazendo para o nosso dicionário, o que significa evangelho? Conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que Jesus nos mostrou, né, na sua jornada aqui, né, os seus ensinamentos, as suas doutrinas, os seus estatutos, né? E se a gente for levar isso, Mateusão, para o grego, né, você sabe o que significa evangelho no grego, que é o original da palavra? sim, sim, sim. Significa Significa boas novas. boas novas, exatamente, mano. Exato. Então, evangelho no grego significa boa nova. Então, às vezes, quando a palavra diz é chegado a vós o evangelho do reino, né? É chegado a vós a boa nova do reino dos céus, né? Então, assim, só para a gente ficar um pouco mais apacentados com esse entendimento, então, o evangelho é os ensinamentos, né? O conjunto dos ensinamentos de Jesus, né? E Sim. levando para o original que foi no grego, né? Que foi escrito ali todo o Novo Testamento, no grego, evangelho significa as boas novas, a boa nova. Amém? E eu queria, assim, já passar a bola para você, mano, nessa primeira etapa aí, para você comentar sobre isso, né? Sobre essas boas novas aí do reino e com aquilo que Deus tem falado ao seu coração, com aquilo que Deus tem ministrado na sua vida, que você também já vivenciou com a experiência que você tem. Eu acredito que você já participou aí de liderança, se eu não me engano, né, mano? Na parte aí eclesiástica, na parte congregacional, né? As experiências que você tem também no indivíduo, né? Individualmente, aliás, perdão, com Deus, e aquilo que o Senhor tem gerado no seu coração. Maravilha. O Evangelho, ele é muito simples. Tem até um livro que eu gosto muito do C.S. Lewis. C.S. Lewis era um ministro anglicano que ele ficou mais conhecido pelo livro dele, As Crônicas de Nárnia, né? Mas ele tinha vários livros cristãos voltados para o Evangelho. Tem um livro dele chamado O Evangelho Puro e Simples. Se você é alguém que quer se aprofundar, se o seu coração queima e se aprofundar mais sobre esse assunto, lê esse livro. E ele explica muito bem isso. Mas se a gente for pegar só a Bíblia, ela já é suficiente, tá? Para Justo. explicar o que é o Evangelho. A Escritura já é suficiente. E o Evangelho, ele nada mais é que a boa notícia de Deus para o homem.
Exato. Já etimologicamente já diz, né? A palavra evangelho significa boas novas, as boas notícias. E o evangelho é a boa notícia de Deus para os homens. Que boa notícia é essa? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Sim. Como assim imagem e semelhança de Deus? Nós somos os únicos seres morais que Deus criou. Então nós somos três, né? Nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito, assim como Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos seres morais, com consciência e vontade própria. Somos os únicos. A criação, ela revela a glória de Deus, ela mostra a glória de Deus. A criação é maravilhosa, só Sim. que nós somos a coroa da criação. Nada é comparado ao homem, né? Esse ser que Deus criou moral, com vontade própria, com desejos, inclusive desejos, nós somos suscetíveis a desejos dos quais Deus não se agrada. E por que Deus criou essas criaturas dessa forma? Porque ele queria um relacionamento com reciprocidade. Né? Deus não queria robôs que o adorassem porque eram programados para adorar. Que Sim. se relacionassem com eles porque eram programados para se relacionar com ele. Deus fez seres com poder de escolha, que somos nós, Correto. de se relacionar com ele ou não. De viver o propósito que ele estabeleceu para nós ou não. Então, dito isto, Deus cria o homem, só que o homem, como a gente já sabe, ele procura os seus próprios caminhos. Justo. Ele procura a sua própria forma de viver. E o homem, desde o Éden, vem se afastando de Deus e continua se afastando de Deus. O homem continua, né, com a sua natureza adâmica, pecando e se afastando de Deus. Exato. E o apóstolo Paulo chega e diz que não há um só que não tenha pecado. Justo. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem, em uma outra tradução vai dizer, destituídos estão da glória de Deus. Sim. Então, Amém. é assim que o homem se encontra. É assim o meu estado e o estado de Samuel, o estado de todos que estão nessa live. O estado que nós estávamos ou que estamos. Né? Sim. E quando o homem ele se afasta de Deus, ele escolhe um novo destino para a sua eternidade. Tem gente que diz, poxa, Deus criou o inferno e Deus manda pessoas para o inferno. Se você observar, as nossas escolhas nos dizem onde nós passaremos a eternidade. Exato. Então, o homem escolhe se afastar de Deus. E é como Samuca, eu gosto de fazer essa comparação. É como se eu não andasse com você, não falasse com você, não gostasse de você, ou até falasse mal de você, ou nem ligasse para você. E aí eu quero que você me leve para morar na tua casa. Não tem nexo, né? Não tem Exatamente. conexão Pontual. você pensar nisso. E assim Sim. segue a humanidade. A humanidade segue se esquecendo de Deus, longe de Deus, com o coração totalmente contrário e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E no final dizem que vão morar com Deus. Então, é nesse cenário que Deus, desde a fundação dos séculos, na sua presciência, ele já sabia que o homem iria se afastar dele. Sim. E ele prepara uma forma do homem, depois de pecar, depois de cair, depois de se afastar, uma forma do homem se voltar para Deus. E Sim. essa forma é pagando o preço que nós deveríamos pagar, preço esse de sangue, enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. Então a boa notícia de Deus é essa. Vocês se afastaram de mim, vocês esqueceram de mim, vocês escolheram um destino do qual eu não queria que vocês escolhessem e do qual eu não projetei para vocês. Entende? Mas mesmo você tendo escolhido tudo o contrário àquilo que eu desejava para vocês, mesmo assim, eu dou para vocês uma nova chance através do meu filho. Amém. Então, o evangelho não é... E a gente acho que vai chegar num momento da live que eu quero falar aqui, Samuel, algumas coisas do que o evangelho não é, né?
Sim. que existe muita coisa que é pregada hoje dizendo que é evangelho. Não é. Ah, com certeza, mano. Com certeza. Entende? Infelizmente, né? Exato. Mas, em resumo, o que é o evangelho? É Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como o apóstolo Paulo falou. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, traduzindo de forma mais clara, Deus dando uma nova oportunidade para a humanidade para que a humanidade chegasse novamente a Ele através de seu Filho Jesus e do seu sacrifício. Eu Exatamente. tentei ser claro, não sei se eu consegui. Cara, glória a Deus, mano. Você foi, assim, muito pontual, muito mesmo, mano, né? Na questão desse entendimento, justamente por, por dizer que o evangelho é justamente, a boa nova, na verdade, né? Justamente Cristo restaurando, né? Reconectando o homem com o Pai, né? Com o Criador, né? Então, isso é algo extraordinário da parte de Deus. Esses dias para trás, você tocou no assunto aí, mano. Esses dias para trás, eu abri uma caixinha de perguntas e aí uma pessoa perguntou para mim justamente isso. Falou assim, como que um Deus que fala que é tão amoroso quer ver o homem no inferno? Né, Matheus? Você até respondeu isso aí agora. Porque eu não respondi essa caixinha no dia, que eu estava respondendo outras coisas, acabou que assim passou. Eu li, mas fui respondendo outras e não respondi essa, né? Mas é justamente nós escolhemos aonde nós queremos estar, né? Porque é a nossa decisão. E mesmo, olha só para você ver o quão grande é o amor de Deus, como o Matheus acabou de dizer, pessoal. Mesmo nós falhando, né? Mesmo nós escolhendo, às vezes, o pecado, o Senhor mandou o seu filho, né? Morrer em nosso lugar, né? Sacrificou o seu filho para nos restaurar com ele mesmo. Então, isso é motivo de amor. E mesmo assim, nós ainda continuamos falando não para Deus. Nós ainda continuamos optando por viver da nossa maneira, as nossas vontades, conforme os nossos achismos, desconectado daquilo que Deus tem para nós, né? Mas assim, Mateus, nós temos a liberdade de escolha, né? A gente chama isso de livre-arbítrio, não é isso? Então, Isso. acaba que o amor de Deus ele é inquestionável, né? Incontestável. Mas eu estou disposto a me entregar verdadeiramente para esse amor, né? Eu estou disposto a me entregar genuinamente para a boa nova de Deus, né? Então, assim, é uma decisão nossa. Só que muitas vezes, né, no nosso intelecto, nas nossas razões humanas, a gente quer explicar tantas coisas, fundamentar tantas coisas, né, colocar tantos empecilhos e entraves entre nós e Deus, e nós dificultamos algo que é simples, como o Mateus disse antes. O evangelho é simples de entender. Não é isso, Mateus? E, na verdade, essa foi uma dificuldade que Paulo teve com os gregos, quando ele chega em Atenas. E é uma dificuldade que Paulo teve durante todo o seu ministério. Sim. Porque o evangelho ele é tão simples, que ele, às vezes, escandaliza os que se acham intelectuais. Com certeza, com certeza. Porque aqueles que se acham intelectuais, eles acham que a salvação deve ser uma busca constante da sua mente por respostas grandiosas e às vezes mirabolantes, Sim, que sim. ele vai chegar à conclusão de como é que ele vai ser salvo. Quando, na verdade, a salvação é pela fé. A Exatamente. salvação é crer. Entende? A Sim, salvação é você simplesmente se entregar e acreditar. É você se entregar e dizer, Senhor, eu não consigo, pelo meu intelecto, ser salvo. Eu não consigo, pelas minhas obras, ser salvo. Eu não consigo, pela minha bondade, ser salvo. sim. Então só existe uma forma. É através das boas novas. É através exatamente de Jesus. E ele é as boas novas. Ele é Amém. a palavra, ele é o verbo revelado. Amém. Então, é por isso que Paulo diz que os gregos buscavam conhecimento. Os romanos buscavam milagres. E para esses, muitas vezes, a palavra da cruz era loucura. Né?
Era loucura. Justo. E a palavra da cruz ainda é loucura para muitos hoje. Com certeza, com certeza. A humanidade ainda segue achando esse evangelho uma loucura. Mas o Exatamente. evangelho, e aí é um texto que eu quero ler, Sim, ele fica à está aqui em vontade. Romanos 1, Glória a Deus. Enquanto o Romanos Mateusão abre 1,16. aí, pessoal, alguém pediu, a Thaís Dantas pediu aí, deixa o tema fixo. Se alguém puder, por gentileza, digitar, para mim fixar aqui na tela, eu vou ficar muito grato. Por favor, o tema é Verdadeiro o que evangelho. é o verdadeiro evangelho? Isso. Por gentileza. Alguém digita que ele deixa Eu fixo. vou deixar fixo aqui para nós, por favor. Vamos lá, Romanos 1,16 diz assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, o que é que o apóstolo Paulo tá nos ensinando aqui? Que o evangelho, ele é o poder de Deus. E o poder de Deus que opera para quê? Para a salvação. Então, muitas vezes o evangelho ele vem com bênçãos, obviamente. O evangelho de Cristo, ele traz muitas bênçãos para nós, Samuca. Sim. Financeira, emocional, diversas bênçãos, diversas. Só que o evangelho não são bênçãos para aqui, para a terra. Ele até pode, como um adicional, e ele vai, como um adicional, trazer bênçãos terrenas para nós. Mas o que é que Paulo está dizendo? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sim. Então, esse é o pilar central do evangelho. O pilar central do evangelho não é para me dar prosperidade, para Sim. isso eu trabalho, para isso você trabalha, para sermos prósperos. Uhum. O evangelho não é para me dar uma paz emocional, embora ele traga, mas esse não é o propósito dele. O evangelho não é para me dar um network, me posicionar bem na sociedade, não. O evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. É as boas novas, repito, de Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, eu resumo o evangelho assim: é o poder manifesto de Deus para salvar a humanidade. Tudo que Deus faz através de nós é para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas. Amém. Glória a Deus, Mateusão. Cara, é profundo isso, né? Aqui a gente já poderia falar assim, pessoal, obrigado, viu, por todos que participaram. Mas você explanou muito bem, mano. Você fez um resumo aí, né? E trouxe um entendimento muito claro, né? Muito simples e profundo, vamos dizer assim, né? E em contrapartida, você também já desconstruiu algumas coisas, né, Mateusão? Porque às vezes a gente se achega diante de Deus, se achega diante do Evangelho, da Boa Nova de Deus, justamente com um interesse próprio, né? E não é essa a finalidade do Evangelho, como você já citou, né, mano? Muitas vezes porque eu preciso de algo, eu preciso de um bem material, eu preciso de um network, eu preciso de satisfazer apenas as minhas carências, né? Cara, exato. Então, assim, aí... a barganha com Deus, né? Opa, eu preciso chegar a Deus, o trem estreitou aqui, né? Vamos dizer o dito popular, o negócio arrochou aqui, a dificuldade está muito, então preciso me achegar para me resolver esse problema. E muitas vezes, infelizmente, depois que esse problema é resolvido, a gente abandona novamente, né, o Senhor. Abandona a graça, abandona a misericórdia, abandona esse amor imerecido, né? Então, é justamente isso. Então, a gente começa também aqui a desconstruir algumas coisas, né, mano? Que, infelizmente, tem sido pregado em alguns lugares hoje, né? E, assim, pessoal, não é que a gente quer atacar a denominação, não é que a gente quer falar mal de alguém, de hipótese nenhuma. Só que a gente precisa, como cristãos genuínos, a gente precisa falar da verdade. A verdade absoluta que há na palavra, como o Mateus está falando aqui, né? Essa é a verdade absoluta. Então, a gente precisa trazer esse entendimento à luz da Bíblia. Porque, assim, senão a gente começa a ficar pautado muito em achismos, né? Muito em
o que o coach diz, o que o influencer diz, não que não existam pessoas dessa área que são cristãs genuínas, mas senão a gente fica muito voltado ao que muitos estão dizendo e não se volta para a palavra, né? Para o relacionamento, para a essência do evangelho, que é Cristo, né? Então é justamente isso que você disse, mano. Eu acredito que foi uma explanação, um entendimento fantástico, de verdade, né? E assim, complementando aqui o que o Matheus disse, para a gente adentrar esse evangelho, justamente para a gente ter esse evangelho em nossas vidas, viver esse evangelho, é justamente estando em Jesus, Cristo. Isso. né? Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não é verdade? Então, Jesus é o caminho. E quantas vezes a gente não se encontra perdido em nossas vidas, né, ô Matheus? Quantas Exatamente. vezes a gente se encontra confuso, né? A gente testa vários caminhos aqui, vai dali, parece que nada faz muito sentido, nada satisfaz. Quantas vezes a gente acha que a nossa vida não tem nenhum significado, nenhum sentido, a vontade mesmo é de morrer, vamos dizer assim, né? Quantas vezes a gente está tão enganado e a gente se torna uma pessoa mentirosa para se adequar, né, a um certo grupo, né, para a gente estar sendo aceito por certas pessoas, então a gente anula a verdadeira verdade, a verdadeira vida e o verdadeiro caminho, que é Cristo, né? E a gente perde a esperança, porque a Bíblia fala que Cristo em nós, né? Cristo em vós é a esperança da glória. Então, a gente fora Sim. de Cristo, cara, sempre vai ter uma pendência em nossas vidas, né? Então, aqui eu não estou querendo, a gente não está mistificando aqui algo religioso. A gente está falando de uma verdade plena, né? Isso é incontestável. Eu quero até aqui, ó, o Geiliano falou que o evangelho atual está totalmente desconfigurado. E o evangelho eterno, que Apocalipse 14:6 diz, está sendo levantado apenas pelos remanescentes. Glória a Deus. Então, A gente realmente, tem, a pode gente comentar, tem um Matheus. problema, a gente tem um problema que é um problema da nossa geração. A Sim, nossa geração, ela é uma geração que foi mal acostumada pela geração anterior. Vocês vão entender onde eu vou chegar. sim, A geração anterior, a geração dos meus pais, dos seus pais, Samuel, sofreu muito mais do que a gente. E nós somos criados ali, né? E protegidos por eles para sofrer menos. E a gente hoje está numa geração onde nós somos os nossos próprios deuses. Nós queremos ser o centro de tudo. certo. Nós queremos ser o centro das atenções, nós queremos não sofrer, não passar Exato. por dificuldades, queremos ser vistos, aplaudidos. Nós somos uma Justo. geração que gostamos de adoração. E por isso, quando a gente vai até Deus, a gente vai geralmente para pedir e não para agradecer ou para adorar. Exatamente. E eu sempre tento não cair nessa tentação, né? Quando eu estou orando, em casa, na igreja, sempre me policiar para ver se eu estou pedindo muito mais do que adorando ou agradecendo. Amém. Né? Porque o apóstolo Paulo, ele escreve, e para mim esse é um dos textos mais profundos do Novo Testamento, onde ele diz assim, ó, se nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Se nós esperamos em Cristo só por causa das bênçãos que ele pode nos dar aqui, das bênçãos emocionais, físicas, financeiras, Sim, se nós esperamos em Cristo, se a nossa esperança, se o nosso coração está em Cristo, só por causa disso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. justo. Entende? Porque não foi Sim, para isso que Jesus morreu, e isso é detalhe diante de uma eternidade, diante de um destino eterno. Entende? Isso é corretíssimo. apenas um detalhe diante de um destino eterno. Então, é basicamente isso. A gente tem hoje um evangelho voltado para o homem, para agradar o homem, para agradar a nós mesmos. E, na verdade, o evangelho muitas vezes é confronto. Sim, Jesus disse, ó, aquele que quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. Nós estamos numa Exatamente. geração, Samuel, que você não pode falar nada contrário a ninguém. Que gera algo polêmico, né, Matheus? Cada A um tem a sua geração mais verdade. dodói, acredito, da história da Terra é a nossa, né? Exato. Cada um tem a sua verdade. Isso. Até chegam ao suicídio intelectual de dizer que não existe verdade absoluta. Exatamente. Entende? Então, cada Exatamente. um tem a sua verdade, o seu ponto de vista, e tudo é relativo. É a geração do relativismo. Com certeza. Tudo é relativo e tudo depende do ponto de vista. Só que as verdades de Deus, elas são eternas. Exato. Eternas e imutáveis. E os princípios que Deus estabeleceu para reger a terra e reger nossa vida também são eternos e imutáveis. Entende? Então, por isso a gente tem esse problema nessa geração. É um problema onde o homem, ele quer ser o centro. Exato. Talvez em toda geração existiu isso, talvez não, certamente, mas na nossa geração isso é muito pior. Porque a gente vê isso enraizado na cultura, né? Onde nós queremos ser o centro. E aí a pessoa, ela vem para Cristo, ela vem para a comunidade da igreja e ela quer continuar da mesma forma. Mas o recado para nós de Jesus é: negue-se a si mesmo. Exatamente. Né? Ou seja, negarmos as nossas vontades, aquilo que eu acho que é certo, aquilo Sim. que eu acho que eu devo fazer, aquilo que eu acho que me faz bem. Sim. E seguir aquilo que Jesus disse que é para fazer, aquilo que Jesus disse que é certo. Amém. E aquilo que Jesus disse que faz bem. Exato, Geliano. Eu estava até batendo um papo com o Samuel. Esse Gerliano, só abrindo um parênteses aqui, Matheusão. Sim. O Gerliano, cara, eu até falei dele aqui no início da live. Ele é um dos meus mentores da Bíblia, cara, né? Ele é um cara que tem agregado muito na minha vida, na vida da minha esposa aqui, biblicamente falando, é um dos mentores, né? Vez ou outra eu posto aí uns vídeos, né? Estudando a Bíblia com o pessoal, é justamente ele que dá esse ensino, esse estudo bíblico, que tem agregado muito em nossas vidas, cara. Tem sido bênção, viu? Maravilha. Só esse parênteses Preciso conhecer ele. Se é ele que tá ali treinando, irmão, preciso conhecer ele. Que é isso, velho? Então, ele falou justamente aí que os coaches ensinam isso, né? Que o ser humano é o centro, exato. O poder já está todo dentro de você, você é o centro, você é poderoso, você é incrível. Exatamente. E não que algumas coisas que eles falam não seja verdade, é verdade. Só que muitas, né, muitas não são as verdades bíblicas, não é aquilo que Deus estabeleceu para nós, né? Os seus filhos. Exatamente. Eu acho que só em Deus nós encontramos todo o nosso potencial. Eu digo por mim. Com certeza. Eu já vivi um tempo afastado da presença de Deus e foi o pior tempo da minha vida. Foi o tempo onde eu passei por... Ainda trago... Você já conhecia a Cristo nesse tempo, Matheus? Oi? Você já conhecia a Cristo nesse tempo? Aí você distanciou por um tempo. Eu fui criado na igreja. Ah, sim. Tá? Eu fui criado na igreja. E quando eu cheguei na minha adolescência, início da fase adulta, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. E foi um tempo onde eu percebi, né, que eu não era nada sem a presença dele. Absolutamente Amém. nada, né? Porque a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, né, que carrega a presença. Então, se a presença sai, a gente só é um vaso de barro. Entende? Então, a excelência é a presença que existe em nós, né? Exato. E desconectar de Deus, desconectar do meu propósito de fazer aquilo que o Senhor pré-estabeleceu para mim antes do meu nascimento, eu vi que eu me encontrei num vazio gigantesco. Nada fazia sentido na vida para mim. Entende? Eu me encontrei num vazio, eu me encontrei uma pessoa totalmente frustrada, eu adquiri muitas mazelas emocionais, né? E é assim que se encontra a humanidade hoje. Tem um amigo meu que ele sempre fala o seguinte: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Exato. E só em Deus e na palavra dele é que você consegue saber como você funciona direito. Eu costumo dizer o seguinte: quem criou, eu tô com um notebook aqui na minha frente, quem criou esse notebook
é que sabe o que ele precisa para funcionar corretamente. Uau, E ele mano, isso colocou aí, tudo no cara, isso aí, manual. assim... Peraí, Matheusão, você vai continuar, mano, mas, pessoal, você que tá aí, continua compartilhando, compartilhe com mais um amigo. Mais uma vez, eu quero dizer que vocês são bem-vindos e muito obrigado por estar aqui conosco, tirar um minutinho para estar aqui com a gente, discorrendo sobre as escrituras. E, assim, eu acho que isso aqui é um ponto muito importante onde o Matheus vai entrar, né? Ele citou o exemplo do notebook. Já pegou, né? Já pegou. Já peguei, mano. Isso aqui é muito importante, mano. Então, se queria chamar a atenção pro pessoal, fica aqui mais um pouquinho com a gente, né? Não sai não, não se distraia, porque o senhor está falando, né? Não só quer falar, mas o senhor já está falando aos nossos corações essa noite. E isso aqui é muito importante, o que o Matheus vai continuar dizendo. Porque aquele que nos criou sabe definitivamente o que é o melhor para nós. E isso, se a gente entender e virar essa chave, discernir isso, vai inibir problemas que nós estamos causando justamente por não estar nessa verdade. Eu só queria chamar a sua Exato. atenção e passar a bola de novo para o Matheus. Vamos lá. Como eu estava falando, eu vivi, né, um tempo, alguns anos afastado, e não tem tanto tempo assim que eu retornei, e foram um tempo que eu voltei quebrado, na verdade, para a presença de Deus, porque quando a gente anda longe daquele que nos criou, aquele que sabe como a gente funciona, a gente acaba cometendo vários erros. E eu digo que ele deixou pré-estabelecido aqui, ó, na sua palavra, o manual de como nós devemos seguir. É como um computador que está aqui na Sim, minha frente. Quem fez esse computador é que sabe como é que ele deve funcionar corretamente, sabe o que precisa ser feito para ele funcionar corretamente, para exato. preservar, para aumentar, inclusive, né, a vida útil desse aparelho, e ele já deixou tudo no manual. E às vezes, por um mau uso, por não seguir o manual, eu posso quebrar esse aparelho. E às vezes eu posso quebrar ele de uma forma muito grave, que dê muito trabalho para consertar. E é assim na Sim, nossa vida. Nós queremos andar segundo o nosso próprio entendimento. Eu estava lendo hoje, eu estava ontem, fazendo um estudo bíblico, junto com uma outra pessoa, foi até por live, e a gente estava lendo Provérbios. A gente está lendo Provérbios todos os dias. Nós estamos certo. lendo Provérbios. Amém. E a gente lê um versículo que é muito, muito importante, ele é muito forte. Diz assim, ó, não se estribe no seu próprio entendimento. Sim, Olha que interessante. Não se estribe no seu próprio entendimento. Nós, muitas vezes, queremos viver não segundo o evangelho ensina, mas segundo o nosso próprio entendimento, aquilo que vem na nossa cabeça, aquilo que vem no nosso coração. E nós, às vezes, somos encorajados por outras pessoas, Samuel, a dizer, siga o seu próprio coração. Né? Você já ouviu isso? Mas a com Bíblia diz o certeza. seguinte, Creio que todos nós aqui, com certeza. a Bíblia diz o seguinte, enganoso é o coração do homem, Isso. vírgula, mais do que todas as coisas, vírgula, de novo, quem o conhecerá? Então, E se há olha uma que coisa que a gente tem que profundo. guardar, né, mano, que seja o nosso coração. Exato, exato, Justamente para não entrar no engano, né? Ou no exato. egocentrismo, né? Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Se está dizendo que é do que todas as coisas, ele está dizendo que é mais enganoso até do que o próprio diabo. Entende a profundidade dessa afirmação? O Sim, nosso coração, às vezes, nos engana mais do que o próprio adversário. Por quê? Porque o adversário, a Bíblia diz que ele é só você resistir, ele vai fugir. Só que o nosso coração, ele não foge de nós e não tem como a gente fugir dele. Ele está conosco. Aqui, às vezes, acertando e às vezes nos enganando. Porque as emoções, elas nos enganam. Né? exato. Então, o cristão que segue o evangelho, que lê os evangelhos, né, e que lê Sim, o evangelho de forma geral, ele não é sim, guiado pelas emoções. Ele não é correto, guiado pelo seu próprio entendimento, pelo que corretíssimo. ele acha que é legal ou pelo que ele acha que é certo. Mas ele é Sim, guiado pelo evangelho, pela palavra.
pelas boas novas de Deus sobre a Exatamente. vida dele. Glória a Deus, Maravilha? mano. Poderoso isso. Cara, isso são chaves que a gente, assim, a gente precisa meditar nelas, né? A gente precisa Sim, refletir sobre essas chaves, sobre esse entendimento. Porque a gente também está tão sobrecarregado de informações hoje, o Matheus, e as coisas que realmente têm relevância e têm importância, a gente não está dando mais valor. A gente está tão acostumado a abrir a internet hoje e pesquisar, abrir a internet hoje e ver vários reels, abrir a internet hoje e ver vários vídeos no YouTube, e a gente, assim, a gente vai criando uma obesidade mental e às vezes até um desfoco, que assim, a gente só vê por ver. A gente às vezes só abre uma live por abrir, às vezes a gente só abre um store por abrir e a gente não presta atenção nas chaves que o Senhor tem disponibilizado para nossas vidas através de momentos como esse. Através de lives como essa, através, às vezes, de um story de um amigo, né? Através de um vídeo, de um feed. Claro, em contrapartida, a gente, infelizmente, tem muitas coisas necessárias hoje na internet. Né, Matheus? sim. Coisas que não agregam nada, né? Coisas, na verdade, que deturpam mais ainda a mente das pessoas, né? Levam as pessoas, infelizmente, a um abismo. Mas a gente, sim, tem coisas boas, né? Para a gente absorver, genuínas da parte de Deus, e que nem sempre está nas pessoas que têm mais visibilidade. Entende? Então, nós somos portadores desde que quando nós decidimos, cremos e aceitamos e passamos a mergulhar nessas escrituras, nessas verdades, nós somos influentes no reino. A partir do momento que a gente entende onde nós estamos no Senhor, e a Bíblia fala, né, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, fala lá em Efésios, né? Então, nós estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais, só que primeiro a gente tem que ter esse entendimento, né, de quem nós somos, igual o Mateus explanou, nós somos imagem e semelhança do Criador, igual diz em Gênesis 1:26, né? Nós somos filhos do Senhor, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, eleitos, né? Então, nós somos escolhidos. Todos esses adjetivos, a Bíblia fala ao nosso respeito. Isso é imutável, né, Mateus? Isso não é uma Perfeito. opinião de Deus ao nosso respeito. Isso é uma verdade absoluta sobre nós. Então, não é algo relativo, é algo certeiro. É uma verdade plena, né? Imutável. Desde que nós o aceitamos e nós cremos nessas verdades em nosso coração. Desde que nós decidimos andar debaixo desse favor, dessa graça, que nós não merecemos. Né, mano? Então, assim, a gente deixa de experimentar muitas coisas por entrar num ritmo hipnótico. E de pegar essas chaves, né, repetindo mais uma vez, que nós estamos compartilhando aqui. Que muitas vezes o Senhor vai falar no seu coração, o Senhor vai falar através dessa live, o Senhor vai falar no momento que você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ter esse momento no secreto, ou aonde você congrega aí. Deus quer falar conosco e Deus também quer uma fidelidade da nossa parte em mergulhar mais nele. Tem, um, Né, Mateus? tem uma frase de A.W. Tozer. Talvez A.W. Tozer seja o meu escritor preferido. Ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa correria moderna. Deus não se curvou à nossa correria moderna. Exato. Então, o que é que ele está dizendo aqui? É que às vezes o evangelho é isso. Você vai precisar mergulhar, você vai precisar gastar tempo. Exato. Você vai precisar estar numa live como essa aqui, aprendendo, anotando tudo. Você Amém. vai sair dessa live, você vai mergulhar aqui, ó, na palavra. Glória a Deus. É isso. Tá? E assim, o evangelho é isso, é você mergulhar em Deus. É você aprender sobre ele, sobre as boas novas que ele tem para você. Glória a Deus. Maravilha? Nós já temos aqui Maravilha. 45 minutos de live. Acho que a Já, gente mano? poderia já. Já, velho, passou voando. Eu acho que fecha com 1 hora, né? Fecha com 1 hora. Eu não sei se o Instagram agora tá disponibilizando um tempinho a mais, mas se eu não me engano, fecha com 1 hora. Acho que a gente já poderia abrir para a galera fazer perguntas, né? Bora fazer. O Juliano até falou algo aqui. Vamos, deixa eu só abrir aqui para me ler. Sim. Sua profissão, Mateus, foi inspirada na liderança e estratégia de Jesus para expandir o reino de Deus através de pessoas que duplicam para os outros. Eu acho que isso é profético, hein, Mateus?
Amém, eu recebo. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Glória a E Deus. assim, Matheus, para a gente abrir para as perguntas, pessoal, já vão pensando aí, a dúvida que você tem aí, que você está tendo, pode mandar aqui. E eu queria só complementar algo, e a gente vai ler junto aqui, sobre como permanecer de fato nesse evangelho. Né? Porque a pessoa pode pensar, cara, bacana, o Matheus falou algo poderoso, o Samuel está falando algo aí da parte de Deus. E como que eu permaneço nesse evangelho? Porque às vezes a gente se sente pressionado, às vezes você pode estar se sentindo pressionado, ou você pode estar se sentindo confuso, ou você pode estar se sentindo sozinho, não sei qual que é o sentimento que se passa. Mas aí você está se perguntando, cara, como que eu permaneço nisso? Eu sei que eu tenho que me aproximar, eu sei que eu tenho que tal. Então, eu queria ler uma chave que está aqui em João, vou abrir aqui rapidinho. João 15, eu estava aqui em Mateus 5. Deixa eu abrir aqui em João 15. Eu ia falar eu ia falar um pouquinho, mano, sobre o Sermão do Monte, né? Ali no Sim. Mateus capítulo 5 e capítulo 6, o Senhor vem falando de muitas coisas, né? Bem-aventurado o homem que guarda o seu coração. Bem-aventurado. Isso aí dá uma outra live, mano. E se dá uma outra live. E é justamente essa introdução do evangelho, né? Jesus, quando o pessoal reúne aquela multidão, Jesus começa a instruir esse povo. Né? Quem são esses bem-aventurados? Em outras versões fala, quem é abençoados são, né? O que são perseguidos por causa do meu nome, que é o que você falou também, né, Mateus? Então, abençoados são essas pessoas. Então, reforçando, o evangelho não é só glamour, né? O evangelho também é ser perseguido pelo nome de Jesus. O evangelho é ser perseguido porque você está falando de uma verdade absoluta que contraria muitas pessoas, que contraria essa geração, né? Que tudo é o politicamente correto e aquilo que eu penso é a minha verdade, né? Mas desculpe te dizer, isso é uma verdade relativa. Samuel, isso é uma ignorância? Não, amigo. Ou amiga, né, Mateus? Isso é uma verdade. Não tem como. Então, você quer empurrar a goela abaixo a nossa, meu? Também não. Nós estamos falando de algo, nós estamos falando algo daquele que te criou, que me criou, que criou o Mateus. Como o Mateus usou muito bem o exemplo, a pessoa que cria um computador, que criou o MacBook, que criou um iPhone, que criou um Samsung, ele sabe plenamente o que é bom para aquele aparelho ter um funcionamento perfeito. E quem sabe o que é bom para que essa máquina, essa estrutura corpórea, né, essa estrutura humana, né, quem sabe o que ela precisa para ter uma vida plena é quem? Aquele que o criou, que é o nosso Perfeito. Deus Todo-Poderoso, né? E abrindo aqui, quando a gente começa a falar de Deus, Matheus, dá vontade. Você sabe como é que é, né, mano? É maravilhoso. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. João 15. João 15, 5 diz assim, Matheus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como? Samuca, Quer falar, mano? segura aí. Sim. Você vai falar como permanecer, Uhum. correto? Sim. Mas muita gente pode estar se perguntando como é que eu dou o primeiro passo rumo a essa jornada no Evangelho, né? E aí Sim. tem um texto em Marcos 1:15, que diz assim: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Sim. Então, qual é a chave para eu começar a viver o Evangelho? É o arrependimento. Sim. Então, a chave para eu começar a viver o Evangelho, uma nova vida em Cristo, uma vida de salvação, é exatamente o arrependimento. Me arrepender de ter me afastado de Deus, me arrepender das minhas velhas práticas, me arrepender do meu velho homem, para então começar uma nova vida vivendo o Evangelho. Vivendo Amém. aquilo que Deus pré-estabeleceu para mim, aquilo que Ele tem como propósito para a minha vida. Então, Amém. eu me arrependo. Sim. E eu passo agora a seguir a Cristo, deixando a minha Crendo que Ele antiga é nosso vida. único e suficiente Salvador, né?
Exatamente. E vivendo o que Paulo diz em novidade de vida. O evangelho é isso. É uma novidade de vida para você. É você Exatamente. abandonar uma vida de pecado, Sim. né? Uma vida e lógico, o cristão ele não é impecável. Ele não deixa de pecar, mas ele não se satisfaz mais com o pecado. Exato. Ele se satisfaz agora em agradar a Deus. Exato. Então isso é o evangelho. Exatamente. Eu agora renuncio vontades que desagradam a Deus e agora eu adquiro novas vontades. Vontades do céu para mim. Amém. Planos e projetos Glória a do Deus. céu para mim. E aí eu começo a viver uma nova vida. E como permanecer é o que você vai falar agora. Exatamente, mano. Exatamente. Cristo, ele fala que ele é a videira, né? E nós somos os ramos, né? E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero só enfatizar esse finalzinho do versículo aqui, em João 15:5. Depois, se você quiser ler o capítulo inteiro, é muito poderoso. Sem ele, nada nós podemos fazer. Nada. Então, nós Perfeito. precisamos estar em Cristo. Ele é a videira. Então, a vida é gerada. O que é? Assim, trazendo para analogia, né? Se você tira o ramo da raiz, se você tira esse ramo da árvore, ele vai morrer, ué. Ele vai continuar dando fruto? Vai ter vida nesse ramo? Ele precisa estar conectado na sua origem. Não é isso, Mateus? Então, através Exato. de Cristo que flui a plenitude da vida. E através dele, nós conseguimos dar frutos. E a Bíblia vai falar lá também em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito. Amor, domínio próprio, alegria, benignidade e outros frutos, né? Que é produzido através do Espírito. Então, e outros frutos também em termos de levar essa boa nova de Deus para outras pessoas, né? A gente ser transformado de dentro para fora. Mas eu quero te dizer e enfatizar aquilo que a gente já está dizendo aqui, que sem ele nada nós podemos fazer. E ele está disposto a todo tempo em nos instruir no caminho da verdade. É só a gente se entregar genuinamente. Né? É bom enfatizar isso, né, Mateus? O Sim, primeiro passo é perfeito. justamente eu me arrependo, eu creio que ele é meu único e salvador. Eu agora passo a analisar as instruções, como a gente disse no início, no Evangelho, o conjunto de ensinamento. Eu passo a analisar os ensinamentos de Jesus, permaneço nele e ele em mim e começo a dar frutos. Começo a ter uma vida renovada. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo a partir Amém. dele. Não é isso, mano? Isso. Cara, e é tão Exatamente. poderoso, Mateus, que Jesus mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que tem alguém aqui, Mateus, nessa noite que está cansado ou sobrecarregado? Será que tem aqui alguém precisando dessa boa nova do Evangelho, mano? Será que tem alguém aqui que está ansioso, depressivo, preocupado? Vinde a mim, ide a ele, hoje, essa noite. Ele vos aliviará, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Nós Aleluia. precisamos deixar o nosso fardo e pegar o fardo de Jesus. É necessário. Sabe, mano, e assim, isso aqui é muito profundo, gente. Eu fico, sério mesmo, a gente começa a falar de Deus, a gente fica até emocionado, porque aquilo que Deus tem para nossas vidas é muito poderoso. Aquilo que Deus tem para nossas vidas é algo maravilhoso, cara. O Senhor, ele tem um destino para nós. E por que a gente troca e banaliza as coisas de Deus por coisas tão supérfluas? Eu vejo você falando, Matheus, eu aprendo muito contigo, mano, nos seus stories, né, nos seus conteúdos, porque eu acho, e continue fazendo isso, mano, em nome de Jesus. Eu acho muito pontual quando você fala da geração, como que é o perfil da nossa geração, como que essa geração tem se comportado. Porque a gente precisa desse choque de realidade.
Aonde a gente está? Né, Matheus? Cara, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? E aí a gente acha que do nosso jeito é melhor, só que do nosso jeito é só embaraço, é só dificuldade, limitação, ansiedade, preocupação. Aí o seu jeito tá dando certo, será? Realmente, vamos pensar, cara, será que o meu jeito tá dando certo? Porque só tá dando problema. Do meu jeito sempre deu errado. Igualmente, mano. Do meu também. Do meu também. Eu sempre digo à galera, tudo que você vê de bom em mim é Cristo e tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Amém, Porque cara. Glória a Deus. eu não sou bom em tomar escolhas, decisões. E quando a gente toma aí as decisões e escolhas da nossa vida pautadas no Evangelho, é totalmente diferente. Exatamente. Não é que a gente não vai ter dificuldade, mas nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados. Bem-aventurados, a palavra, né, quando traduziram do grego para o português, não encontraram a palavra. Né? É igual você traduzir amor. Né? No grego existem 5 tipos de palavras para expressar o amor. Em português é só um. Na língua portuguesa existe uma. Né? Exato. Então a tradução não sai precisa. A mesma coisa é bem-aventurado. Uma tradução mais precisa, né, para a palavra original do grego seria mais do que feliz. Olha que interessante. Então, aquele que vive o evangelho, ele é mais do que feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que vive pautado no evangelho, aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que segue o que está escrito, ele é mais do que feliz. E a Bíblia diz que essa alegria o mundo não entende porque o mundo não o conhece. Glória a Deus. E só no dia que você passa a conhecer o Evangelho, que você passa a conhecer a Cristo, você sabe o que é ser mais do que feliz, independente da circunstância que você está passando. Exatamente. Exatamente, mano. Entende? Porque o ser humano sem Deus, ele depende de circunstâncias para estar bem. Exato. Uau, isso é poderoso, mano. Isso é poderoso. Se as circunstâncias são boas, ele está bem. Se as circunstâncias não são boas, ele não está bem. Uau. Entende? Então, quem está em Cristo Anota isso aí, pessoal. Anota isso aí, gente. Como diz outra, a gente não é coach não, né, Matheus? Mas anota aí na sua agenda. A gente é mais do que coach, a gente é filho. Amém, glória a Deus. Então, é exatamente isso. Quando você está em Cristo, você é mais do que feliz, independente da circunstância. Exatamente. É sempre fácil, não, porque é uma luta diária. Mas em Cristo nós temos a alegria, a esperança. E isso nenhuma adversidade pode nos roubar. Amém. Glória a Deus. Poderoso isso, mano. Até a Ramila comentou aí, ó, Ramila Cabral. E o mundo não conhece simplesmente porque não quer. Cara, tá acessível para todo mundo, né? Tá acessível para nós em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento, né? Como o Matheus disse, nós somos filhos, cara, desde que nós aceitemos essa verdade em nossas vidas, né? Pode falar, mano. Jesus respondeu isso no Evangelho de João, Ramila. Jesus disse, ó, e a luz veio ao mundo e eles rejeitaram a luz porque as suas obras eram más. Exato. Então, olha que forte. Por que o mundo rejeita a Cristo? Porque as obras, muitas vezes, que o mundo pratica, são contrárias ao Evangelho. E as pessoas Sim. não querem abrir mão desse estilo de vida para o estilo de vida do Evangelho, que é um estilo revolucionário. Entende? É um estilo de vida que eu vou precisar negar a mim mesmo. Exatamente. Isso é desafiador. Talvez seja a coisa mais desafiadora que existe. Com certeza, mano. Concordo plenamente. É você negar a você mesmo todos os dias, suas vontades, suas paixões, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você acha que é correto, é negar por Cristo. Então, por isso as pessoas rejeitam a luz, porque as obras delas são más. Exatamente. Exatamente. Muito pontual. E glória a Deus, mano. Assim, vamos, pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algo que você
pegou como Teve chave duas na sua vida perguntas nessa aqui. noite. Sim? Teve duas perguntas aqui. Eu quero responder. Teve Amém. um aqui, deixa eu subir aqui. Teve um aqui do Geliano. Ele pergunta: Mateus, você acredita que Jesus está conosco hoje, nos ajudando a continuar firme até a breve volta dele? Geliano, Jesus está porque ele é onisciente, só que de forma presente e dentro do cristão está o Espírito Santo, né? Quando Jesus ele é assunto ao céu, ele envia, ele diz que nós não ficaríamos órfãos. E ele envia o Consolador, o Espírito Santo. Né? Quando Jesus entra e é glorificado, o Espírito Santo vem para a terra agora, não mais para andar ao nosso lado, mas para estar dentro de nós. Né? Então Jesus está na sua onipresença e o Espírito Santo está habitando, ajudando o cristão a continuar firme até a breve volta dele. Não é isso, Samuca? É isso, meu querido. Exatamente. Em Pronto. Cristo, ele, Porque o na sua verdadeiro caminho palavra, ele está fala, sujeito... né? Sim. Fala. Eu ia falar a referência aqui, mas me fugiu da cabeça agora. Mas ele mesmo disse que não estaria conosco até a consumação dos séculos, né, mano? Ele diz também que onde 2 ou 3 estivessem no nome dele, ali ele estaria, né? Então, ele está conosco a todo tempo, né? Nos ajudando, cara, né? Em meias aflições, em meias circunstâncias. Então, é isso mesmo. Glória a Deus. Você falou que tinha mais uma também, Maravilha. né? Porque o verdadeiro caminho, vou deixar isso para você. Porque Sim. o verdadeiro caminho, ou o verdadeiro cristão, ou o caminho, né? Está sujeito a passar por perseguições. Porque o verdadeiro caminho está sujeito a passar por perseguições? Ou porque o verdadeiro cristão, eu acho que ela quis dizer isso, está sujeito a Sim. passar por perseguições. Acho que não tem exemplo maior para responder essa pergunta do que o próprio Jesus. Né, Mateus? E se a gente for analisar, justamente contextualizar o que a gente está vivendo hoje, é o que a gente discorreu sobre essa live a todo tempo, né? Uma boa parte do tempo, na verdade. Que a nossa geração, ela está pautada nas verdades relativas. A nossa geração, ela está pautada nos achismos ou nas suas vontades próprias, né? Como o Mateus citou aqui muitas vezes. Então, a partir do momento que a gente passa a viver a verdade do evangelho, né, o caminho que é o próprio Cristo, a gente começa a ser atacado e afligido justamente. Por quê? Porque isso vai de afronta à sua própria vontade. O Mateus acabou de dizer isso. Isso vai de afronta com negar a si mesmo. Isso vai de afronta a você ser aceito por certos grupos que não concordam com isso. Isso vai de afronta por ideologias, né, que são pregadas e querem empurrar a goela abaixo a nós, cristãos, nesses dias. Né? Isso vai de afronta à religiosidade, aos dogmas do homem. Né? Então, automaticamente, quando você se posiciona e você vive genuinamente essa verdade do evangelho, essa boa nova, certamente você vai ter problema. Porque, infelizmente, como o Mateus disse, o ser humano ele carrega essa natureza adâmica, que só é restaurada através e a partir de Cristo. Entende? Quando ele habita em nós, quando ele está em nós. Então, a gente vai ser sim, né, perseguido, a gente vai ser sim confrontado, a gente vai ter momentos, vou pôr assim, de aflições, justamente por proclamar o nome de Jesus. E como eu disse agora há pouco, se a gente for lá em Mateus, capítulo 5, vai estar ali para o versículo 13 para baixo, se eu não me engano, vai falar que bem-aventurado, abençoados são aqueles que são perseguidos em meu nome. Isso é motivo de alegria. Não é isso, Mateus? Exatamente. Eu gosto sempre de usar parábolas, né, Samuca? Porque eu acho que a galera entende melhor. Sim. Para resumir tudo que você falou, perfeito nas suas colocações, eu costumo dizer o seguinte: quem está na escuridão, todo aquele que está na escuridão, quando ele vê uma forte luz, essa luz o incomoda. Correto. Se eu estou num quarto escuro e alguém vem com um forte facho de luz e coloca diante de mim, vai me incomodar, vai doer. É por isso que o cristão é perseguido.
Porque ele está Sim, brilhando no meio da escuridão. Ele está incomodando. Está doendo os exato, olhos de exato, quem vê. Entende? exato, Então, se eu sou um cristão de verdade que segue o evangelho, não adianta. Eu vou incomodar. exato, E não é por ser pontual. chato. E eu tento muito não ser aquele cristão chato, né? Mas é porque a luz, ela resplandece. Então, acaba que realmente incomoda. E realmente traz dor para algumas pessoas, né? Aquelas Exato, que mano. estão nas trevas, aqueles que estão afundados em más obras. E eu digo Poderoso porque eu já isso. tive desse outro lado, entende? Eu já tive desse Uhum. outro lado e já me incomodou. Já me incomodou também. Porque quando você está em trevas, a luz sempre vai incomodar. Sempre vai incomodar. E nós somos a luz. O próprio capítulo de Mateus 5 fala sobre isso também, né, mano? Que nós somos Exatamente. luz, nós somos sal, né? E isso é poderoso. Glória a Deus. Pessoal, tem mais alguma pergunta? O a Ivone mandou aí, ó. Ele carrega a luz do Espírito Santo, incomoda quem está na escuridão. Arrasou. Glória a Deus, é isso mesmo, né? Consolidando aquilo que o Mateus está dizendo. Glória a Deus, Ivone, é isso aí. Alguém mais, pessoal, tiver alguma dúvida, né? Algum ponto de vista, fique à vontade, né, Mateusão? Compartilhe com a gente. É tão bom Exatamente. a gente aprender, né, em unidade, é tão bom a gente tirar esse momento para falar das escrituras, para a gente se alimentar, né, do alimento do Espírito. Isso é muito bom, gente. Isso é poderoso. A gente tem que fazer isso sempre, né? Isso é muito oportuno. Isso é abençoador, né, Mateus? Exatamente, exatamente. E a gente está aqui justamente para essa troca, para servir, né? Amém. E para ser uma voz aqui nesse Instagram que Glória a tem Deus. tantas vozes, né? Tantas vozes te puxando para tanta coisa. E eu acho que o povo de Deus tem Exatamente. que estar aqui posicionado, não para ser visto, mas para servir, né? Amém. Para ser uma voz profética, onde você pode ouvir através de nós aquilo que Deus quer falar. Vamos lá. Como lidar com a verdade que descobrimos na palavra, que é contrária àquilo que eu acreditava? Isso é Boa forte. pergunta. Fortíssimo. Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus disse tomar a cruz? Né? Tomar a cruz, e por muito tempo eu me perguntei isso. Tem até um livro do A.W. Tozer, já falei sobre ele aqui hoje, A Vida Crucificada. É Sim. legal que vocês leiam. Fala muito sobre a vida crucificada do cristão. E eu lembro que o Espírito Santo falou muito comigo uma vez sobre o que é carregar a cruz. E cruz é o quê? Um lugar de morte. Sim. Quando Exatamente. Jesus manda você carregar a cruz, ele está dizendo que você tem que morrer para você e para suas vontades. Entende? Exatamente. Então, como é que eu deixo de fazer aquilo que eu descobri na palavra que não é para fazer? Me submetendo a Cristo e morrendo para mim mesmo. Exatamente. Exatamente. Subindo a cruz e sendo crucificado. Como é que Sim. eu faço isso? Pedindo a Deus e mergulhando no Evangelho, na sua palavra. Amém. E orando. E orando. Né? Orando, pedindo a Deus e mergulhando na palavra. Só assim eu serei crucificado todos os dias. Alimentando o meu espírito. Porque quando eu Amém. alimento o meu espírito, eu crucifico a minha carne. Justamente. Glória a Deus. Muito pontual, mano. E é exatamente isso, porque talvez isso seja até um assunto para uma próxima live, né, mano? Muitas pessoas, infelizmente, elas vivem nas verdades das doutrinas e não à luz do evangelho. E às vezes não aceitam as verdades do evangelho, da palavra, justamente por não decepcionar, ou por não querer desagradar, ou por ser conveniente ela continuar nesses dogmas. Mas a gente pode falar na próxima live, né, Mateus? Mas a Bíblia fala em Atos, se eu não me engano, em Atos, que obedecer a Deus em primeira instância. A Deus, não ao homem. Então, isso é fundamental. Glória a Deus por isso, mano. Perfeito, Poderoso, mano. perfeito. Olha, Poderoso. já deu 9? Já passou, né? O Já Instagram passou, deixou. Né? mano? Acho que a gente já tem que agradecer a galera aqui, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a Não, live. daqui a pouco derruba. Eita, glória. Mas de verdade, irmão, prazer enorme estar aqui.
Prazer Amém. enorme. Agradeço muito o convite. Foi Glória a muito Deus. especial estar com você aqui hoje, estar com toda a galera aí, uma galera participando. Amém. Eu vi gente aqui da Bahia, vi gente que com certeza aí é de Goiás, Glória a né? Deus. É uma galera que te conhece. E já me coloca à disposição para as próximas. Amém, mano. Com certeza. Sim. Vamos organizar Vamos fazer outras. mais aí, porque de verdade foi além do que eu imaginava, né? Igualmente, mano. Igualmente. Fluiu aqui muito, muito. O Espírito Santo aqui fluiu bastante nessa live. Amém. Glória a E eu Deus. creio que a gente foi. Ó, já esperando a próxima live. Papo muito bom. Que bom. Maravilha. Obrigado, Lorena. Deus abençoe Lorena, poderosamente Lorena é sua minha vida, viu? prima, velho. Mora aqui em Salvador, capital da Bahia. Glória a Deus. Que bênção, mano. Tá aí conectada. Glória a Olha aí, foi Deus. poderoso. Deus abençoe ricamente vocês. De verdade, Samuca, muito obrigado. Amém. E tamo junto. Tamo junto, mano. Eu também quero te agradecer imensamente, né? Por você ter aceitado o convite. Com certeza vamos fazer mais vezes, né? Compartilhar dessas verdades da palavra do Senhor. Isso é poderoso. Eu estou muito feliz, né? Não só fiquei, como estou muito feliz. E para quem não conhece o Matheus, vai lá no Instagram dele. Quem me acompanha aqui, né? Tá aqui, que me acompanha no meu perfil, vai lá no perfil dele depois, acompanha lá, que ele tem muito conteúdo bacana, produtivo, né? Que vai te ajudar você a alcançar essas verdades, né? Em outras esferas também de empreendedorismo, em outros assuntos também. Ele é um expert, não é isso, Matheus? Estamos E aprendendo, mano. amém. E talvez assim, hoje você tenha ouvido alguma coisa que você não ouviu antes, ou talvez hoje foi a primeira vez que você escutou desse evangelho. E assim, eu acredito que o que eu e o Matheus gostaria de dizer nesse finalmente aqui é: se entregue. Se você puder ir, se você quiser, na hora que terminar essa live aqui, a gente finalizar aqui, feche seus olhos aí, entre para o seu quarto, onde você estiver, no seu trabalho. Deus não está limitado em espaço, amém? Feche seus olhos, converse com o Senhor, fala: Senhor, eu te aceito, eu aceito essas verdades na minha vida, eu aceito aquilo que eu ouvi nessa live, eu aceito no meu coração, eu aceito que eu sou teu filho, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das coisas que não estão agradando o Senhor, eu me arrependo por andar distante de ti, mas eu quero viver essas verdades, consolide isso no meu coração. Clame ao Senhor e entenda que Ele cuida de você. Entenda que a todo tempo Ele está de braços abertos e o amor dele é incondicional pela sua vida. E fica aqui com a gente só mais um pouquinho. Eu queria tomar liberdade para fazer isso. E se o Matheus também aceitar, eu queria que você fizesse uma oração, mano, para a gente finalizar. Vamos? Se você Vamos aceitar aí, e fica aqui com a gente, não sai não. Vamos orar para a gente finalizar essa live. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que ficou aqui, que compartilhou, que interagiu. Foi precioso. Nós nos sentimos honrados pela presença de cada um de vocês. Aquilo que nós aprendemos com cada um de vocês também. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Amém? Amém. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos na Tua presença em nome do Teu Filho Jesus. Porque nós cremos que o véu foi rasgado e nós temos de novo acesso à Tua presença. Amém, Jesus. O Evangelho é isso. A boa notícia que nós, de novo, podemos nos achegar ao Senhor. Amém. E nós agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Glória a Deus, Jesus. Eu creio que pessoas no final dessa live, ou até agora, estão confessando nesse momento o Senhor. Amém. Elas estão dizendo que não aguentam mais a vida que leva. E elas não querem o Senhor apenas para melhorar a vida aqui na Terra. Mas elas entenderam que mais importante do que melhorar a vida aqui na Terra é ter o nome escrito no livro eterno. Amém, Jesus. É ter o seu destino eterno mudado e traçado para estarmos para sempre com o Senhor. Nós te pedimos a bênção sobre a vida dessas pessoas. Nós te pedimos a bênção sobre a família dessas pessoas, sobre a casa, sobre as gerações dela. E que essa pessoa seja um instrumento, não só agora para ter a vida transformada, mas para ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas, para serem multiplicadores do reino. Amém, Jesus. Eu que assim te seja. peço pela vida de Samuel, da sua esposa, de toda a sua família,
Que o Senhor abençoe a ele, continue dando força e o fazendo prosperar. Nós te Amém. agradecemos, Senhor, por esse momento Jesus. muito precioso. E te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Em nome de Amém. Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mano. Obrigado mais uma vez. Foi poderoso. Gente, mais uma vez, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Mateusão, que Deus continue te abençoando, te Tamo fornecendo junto, mano. sabedoria para Amém. você, para sua família, para sua casa. Obrigado, mano. Aprendi muito contigo nessa noite. Você é um cara iluminado por Deus, mano. Tamo junto. Até depois do fim. Pode usar esse termo? Pode, né? Véi, eu encontrei um melhor, mano. É. Porque para o cristão não existe fim. Então Isso. tamo junto até a eternidade. Glória a Deus, amém. Tamo junto até a eternidade. Tamo junto até a eternidade. Mano, um abração, fica com Deus. Obrigado mesmo. Um beijão no coração de todo mundo aí. Deus abençoe, viu? Valeu, meu irmão. Até a Um próxima. abraço. Até a próxima. Fica com Deus.